Olá pessoal, muito bem-vindas e bem-vindos ao mais um programa do NS Tech Talks. Hoje a gente vai falar de um tema que talvez seja um pouco tabu, um pouco oportunidade, muitos desafios, mas com certeza muito ganho, que é a colaboração. O Brasil precisa colaborar mais, né, para otimizar melhor seus recursos, não só na logística, mas a gente vai focar a nossa discussão aqui em logística, e também colaboração é uma forma clara de inovação, de realmente mudar e repensar processos para trazer mais ganho para a cadeia como um todo. Reduz custo, melhora serviço, melhora a utilização de ativos. E além disso, ainda tem uma pauta ESG nesse meio, né? Se a gente consegue usar melhor o que a gente tem, a gente vai precisar de menos e pode fazer mais com menos. Então a ideia é que hoje a gente mergulhar um pouco nesse tema, para apresentar nossos convidados primeiro. Cirineu, nosso Head of Corporate Venture Capital na NS Tech. Bem-vindo, Cirineu. Obrigado. Nosso convidado de honra aqui, Pedro Prado, Founder e CEO da Logshare. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado, Lara. É um prazer dividir a mesa aqui com o Cirineu. Que legal. Muito bem-vindo. E Lara, né? Trazendo conteúdos. Sempre um prazer. Bom, mas vou começar pelo Pedro aqui. Pedro também tem uma experiência larga em logística, né? Muito anterior à Logshare. Acho que a gente aqui na mesa também viveu muita coisa na logística e colaboração tem um pouco desse tabu de como colaborar, né? Como é que manter essa colaboração sustentável entre empresas. O custo tem sido o maior driver? Como é que vocês percebem isso ofertando uma solução de colaboração? Sim, Paulo. Primeiramente, quando as empresas buscam esse processo colaborativo, elas estão num primeiro momento buscando ganhos financeiros, mas também existem outros tipos de ganho, como, por exemplo, nível de serviço e até de sustentabilidade. Então, geralmente, o primeiro drive que as empresas buscam são otimizações financeiras. No nosso caso, na Logshare, a gente traz até mais receitas para os embarcadores que estão vendendo o seu frete de retorno, mas, por exemplo, os outros embarcadores que estão comprando frete, eles estão reduzindo os seus custos. Esse é um primeiro drive. O segundo drive é melhorar o nível de serviço. Então, muitos varejistas, eu como trabalhador de indústrias de bens de consumo, quando eu ia com os meus caminhões atender algum varejista, a gente cansava de ver caminhões ficando 10 horas, 12 horas na fila. E hoje, para um sistema ser colaborativo, esse tipo de improdutividade não pode existir. Então, você também acaba melhorando o nível de serviço. E o terceiro pilar, como eu disse, sustentabilidade. A gente, aumentando a colaboração, a gente aumenta a produtividade, reduzindo as viagens e com isso a gente elimina um pouco as emissões de carbono. Até que mas você falou uma palavra rápida ali que é sistema, né? Então, você precisa pensar a colaboração num sistema. Você não olha uma rota, você olha um todo para colaborar, é isso? Sim, e a gente tenta, né, na Logshare e alguns movimentos de colaboração, dependendo de network effect. Então, a nossa solução, que busca otimizar os fretes de retorno, ela consegue empilhar malhas logísticas de vários embarcadores, e aí quanto mais volume, quanto mais participantes fizerem parte desse ecossistema, maior o ganho para todos. Então, isso gera um movimento, um círculo virtuoso em que embarcadores que já fazem parte, eles começam a convidar os outros embarcadores quando eles se sentem confiantes que a tecnologia está trazendo segurança, transparência e imparcialidade para todos. Então, é um círculo virtuoso que acontece colaborativamente falando. E Lara, você tem um artigo aí falando um pouco desses pilares de colaboração e supply? Sim, um estudo da UI disse que os principais pilares para o sucesso, né, nesse contexto estão em definir claramente os objetivos, segmentar seus fornecedores e parceiros, garantir alinhamento cultural e mudança de mindset dentro da organização e usar softwares para gestão da colaboração, né? O último ponto eu vou pegar com o Pedro já, mas o penúltimo aqui é alinhamento cultural, Cirineu. Você vê as empresas mais preparadas para colaborar, sejam elas novas empresas de tecnologia, como a Logshare, sejam as empresas mais centenárias? Eu acho que uma primeira dificuldade é cultural mesmo, né? O perfil típico do empreendedor latino é muito de paixão e é uma tendência muito forte de ver os concorrentes como inimigos, né? Tipo, eu vou para a guerra, eu vou competir com esse concorrente e tal. Com a maturidade, a gente aprende que tem muito mais interesses em comuns com os concorrentes do que parece. E quando isso acontece, você vê efeitos interessantes, né? Um dos maiores empresários de transporte sempre me falava, não, eu quero estar perto dos meus concorrentes. E ele estava muito presente na associação de classe, que é o SETCESP nesse caso.
E eu, na minha experiência como Minilink, também a gente tirou muito proveito da associação de classe. E a gente vê em algumas áreas que nós, como pessoas físicas, somos beneficiados, que é, por exemplo, o caixa automático, né? Então, Sistema os bancos, bancário, é verdade. no começo da automação bancária, cada banco teve que fazer a sua própria tecnologia. Eu trabalhei nessa área. Hoje em dia é uma caixa compartilhada por todo mundo, é muito mais prático, muito mais barato para todo mundo e todo mundo ganha, né? Eu acho que isso está chegando na logística, porque assim, a ineficiência é razoavelmente visível a hora que a gente vai nos pátios, nas filas e tal. Então fica muito evidente que tem um potencial de aproveitamento da colaboração. E muito difícil não, mas tem um limite de fazer esse aproveitamento sozinho, né? Aí a colaboração acaba sendo a única saída. Exatamente. Mas foi muito bem colocado, barreira cultural é uma delas, Pedro, mas o que mais você percebe que ainda é uma barreira, né? Eu acho legal até puxar aqui também para a conversa a forma que vocês nasceram, que foi já operando quase um piloto e a partir daí vem uma solução, né? Com um grande varejista. O que você percebe que ainda é barreira para novos entrantes e como foi esse início para vocês também? Sim, pergunta muito interessante, Paulo. A gente, né, eu antes e o meu sócio antes de construir a LogShare, a gente já tentava resolver esse tipo de problema de ineficiência na logística de forma colaborativa, mas como você bem disse, a gente conseguia resolver num limite mínimo. Era eu como Coca-Cola tentando conectar com outros embarcadores e a gente nunca tinha tecnologia, densidade e a propensão daquele sistema continuar. Então, sempre quando as pessoas mudavam, quando a tecnologia, as rotas mudavam, aquele sistema em Excel não conseguia manter. Dá conta mais. Então, isso, ao longo dos meus 15 anos de carreira, eu tentei resolver, mas sempre eram aqueles voos de galinha que funcionavam por um tempo e paravam de funcionar depois de um certo tempo. Foi quando a LogShare nasceu, no final de 21, a gente fez uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar e a ideia era resolver esse problema deles, mas logo a gente percebeu que o problema deles era o problema de todas as outras varejistas e indústrias do país. Então, a gente construiu essa camada de tecnologia para evitar todas as barreiras que esse mindset colaborativo traz. Então, o que uma empresa ela vai colaborar entre pessoas, também existe essa barreira. Então, eu preciso confiar em você para que eu colabore com você. Verdade. Imagina isso no mundo das empresas. Então, a empresa A, para ela colaborar com a empresa B, ela tem que se sentir num ambiente confiável, num ambiente seguro, e foi isso que a LogShare construiu. Então, a gente cruza todas essas malhas para quebrar essas barreiras, principalmente de confiança, neutralidade, imparcialidade e muito volume de dados. Então, essa é a camada de tecnologia que a gente construiu para tentar quebrar essas barreiras. Mas é uma tecnologia completamente disruptiva ou foi mais uma reorganização do que estava disponível? Porque há muito tempo se tenta colaborar, né? E há muito tempo se tem voos de galinha. Muito boa essa analogia sua. O que foi o pulo do gato agora, você percebe? Sim, eu tenho até uma estatística, né? Que a Lara, que é a pessoa das estatísticas, eu gosto de perguntar quando a gente vai fazer o pitch, né? Se vocês sabem qual é o item que a gente mais transporta no Brasil em nossos caminhões. E a resposta é o ar. É vento. 40% das nossas viagens são ociosas e isso não é um problema de hoje. Esse é o problema mais antigo do transporte. Quando o homem criou o transporte, esse problema nasceu com ele. Então, como você bem disse, é um problema comum, mas não tão trivial de resolver. E a gente aqui propôs resolver ele dessa forma. Primeiro, construindo um algoritmo em que a gente propõe o encontro dos matches. Então, a gente empilha malhas de transporte de todos os nossos embarcadores. A gente propõe os encontros. Depois que a gente propõe os encontros, a gente que faz toda a intermediação de contratos. Então, a empresa A não tem contrato com a empresa B. É a LogShare que faz toda essa gestão. Dessa forma, você quebra a barreira de confidencialidade, você quebra a barreira de segurança. Garante a neutralidade também. A gente garante que o algoritmo é imparcial e o contrato é a gente que distribui. E depois, no final, a gente garante a execução. Então, tudo que foi combinado lá na primeira etapa do algoritmo, ela tem que ser cumprida até o final. Se ela não for cumprida, vai haver algumas penalidades para quem não cumpriu. Então, a LogShare traz esse conceito de triple win. Ganha, ganha, ganha. O embarcador A, que vende a sua ociosidade, ganha. O embarcador B, que contrata a ociosidade do outro, ganha. E o transportador, que é a operação de estudo, tem que ganhar também. Então, para a gente, cheio, né? A colaboração, para ela acontecer, ela precisa desse ganho mútuo, ela precisa de imparcialidade, neutralidade e muito volume. E para fazer tudo isso, a gente construiu essa camada de tecnologia que garante todos esses pontos. Muito, muito interessante. E do ponto de vista de inovação, até puxar o senhor, mas antes, como é que está o Brasil de inovação, Lara? Vamos
Vamos ver. O Brasil subiu 5 posições no Índice Global de Inovação, o IGI. A gente ficou na posição 49 entre 132 países em 2023 e é o primeiro colocado na América Latina e Caribe. O IGI ele é referência na avaliação de inovação entre os países e na formulação de investimento público em ciência, tecnologia, inovação. Interessante. Assim, bom ter subido, mas ainda longe, né, de estar entre os 10 mais, que é mais ou menos perto de onde a gente está do ponto de vista econômico. As empresas estão inovando mais, Cirneu? Porque aqui é um modelo, né, que não só a tecnologia é inovadora, como o modus operandi, né, é muito inovador. Como que você percebe isso olhando tanto startup, que eu acho que é mais a sua praia hoje, quanto as grandes empresas? Tem um impulso muito forte de querer inovar e tem todos esses mitos de mercado do próximo Steve Jobs, o próximo Zuckerberg e tal. Mas, na verdade, um dos trabalhos que a gente faz num trabalho que eu sou voluntário aí, chama Inovativa Brasil, que é lidar com startups bem early stage. E lá o pessoal chega muito apaixonado por um determinado software, um determinado projeto, pensando muito na inovação. E a gente tenta mudar um pouco o foco para olhar para os problemas, porque eu acho que o principal desafio da startup é resolver problemas. Se puder resolver o problema inovando, melhor ainda, porque ele tem hoje ferramentas digitais muito disponíveis para inovar na solução do problema. Mas nunca perder o foco de que tem que resolver o problema. Sim, A inovação por si só não resolve o problema de ninguém. Então, eu acho que o foco na solução do problema é a chave para isso, né? E a gente, nesse caso do frete colaborativo, o problema é evidente. A gente olha e vê o caminhão cheio de ar lá, vazio. Então, aí a busca da solução. E para ela funcionar, precisa de muita tecnologia, precisa de muita inovação, algoritmos e tal, porque tudo tem a ver com massa crítica e também escala. Mas começa sempre olhando para o problema. Ainda, até saiu recentemente, depois eu vou até lembrar de incluir aqui um estudo, semana passada, um estudo acadêmico, de pesquisas acadêmicas, mostrando o quanto ainda estão um pouco distante da realidade. E aí a pressão de quem é pesquisador, falando, pô, a gente precisa olhar mais um problema real e aí mergulhar nele academicamente, não se apaixonar pelo software, né? No caso deles, pela pesquisa. Muito legal. Isso é uma das coisas que mais me frustra aqui na nossa academia, né? Com todas as exceções, mas a nossa academia está muito distante do problema do mercado e também muito distante das empresas, né? É uma pesquisa assim muito, na minha opinião, muito alienada ainda, que acaba não ajudando, com muitas boas exceções. Então tem... Sim, mas uma massa pensante muito boa, porém não direcionada para o problema. Exatamente. Né? Eu sempre estava comentando antes de ter ido num evento agora, o Manifest, dizem, né, que é um dos melhores do mundo. E aí, aproveitando esse gancho aqui do Cirneu, primeiro, é onde você busca essas inspirações, acho que é legal um pouco ouvir, se quiser comentar um pouco, você viu lá também, muito bom. E segundo, como é que você vê o papel da academia? Você tem essa abertura, teve em algum momento da sua carreira essa aproximação? Eu corroboro com o Sileneu desse gap que a gente tem, né, entre as universidades e as empresas. Eu, quando decidi migrar para o lado de logística, eu fui buscar uma MBA em logística, fiz na USP e aí busquei fazer parcerias com empresas, mas esse é o tipo de movimento que é bem aquém do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, em que as empresas atuam fortemente com os seus institutos de pesquisa e desenvolvimento junto às universidades. Então, isso acho que a gente ainda está muito distante. Falando um pouco de eventos, né, que a gente tem participado, conferências, tem duas coisas que estão acontecendo muito forte. A primeira é a colaboração, que eu acho que a gente falou bastante aqui, principalmente entre empresas inovadoras, startups e empresas grandes corporações. Acho que o principal aqui é um alinhamento de expectativa, porque são duas empresas totalmente diferentes, antagônicas em vários sentidos. Então, se a gente for olhar em termos de escala, a startup é aquela empresa que cresce muito rápido, ela é mais propensa ao risco, ela tem budget limitado, e do outro lado você tem um transatlântico, que são as grandes empresas super aversas ao riscos, com dinheiro quase que ilimitado, mas exigindo um retorno de investimento muito rápido. Então, eu acho que o principal gap aqui de inovação entre esses dois mundos é o alinhamento de expectativa. E existem várias formas das empresas se relacionarem, como desde um relacionamento comercial entre startup e a empresa, mas você passa por processos de Open Innovation, que foi um pouco do que a Logshare passou, programas de aceleração, que a Logshare também já passou, M&As, investimentos de CVC, que são os Corporate Venture Capitals, que as empresas podem fazer, até um processo depois de compra e fusão. Então, assim, se você alinhar bem as expectativas, entender bem qual que é o pilar estratégico, eu acho que isso funciona muito bem. E aí o segundo tema que a gente mais viu nos eventos, principalmente Manifest na semana passada, é o ESG na logística.
Então, a gente vê que não são só buzzwords, o buzzword da colaboração, mas o buzzword do ESG, principalmente em sustentabilidade. A gente, essa estatística que a gente traz, 40% dos caminhões rodam vazios, isso traz um problema da ordem de 200 milhões de toneladas de carbono para a nossa atmosfera aqui no Brasil. E a gente, né, as maiores empresas, a gente já assinou compromissos de reduzir as emissões em até 50% já no ano que vem. Só que ao invés da gente reduzir, a gente vem aumentando. Então, a gente, no Brasil e no mundo, a gente está correndo atrás desse prejuízo de redução de emissão. E hoje, quando a gente pensa na logística, no transporte, quais são as alternativas? A gente pensa em veículo elétrico, combustível alternativo, mas que não, somente eles não seriam capazes de a gente fazer todo esse movimento, sem entrar no mérito de ser sustentavelmente toda a cadeia de supply chain. Longa também, é verdade. Então, se a gente tem que pensar na inovação como coisas mais óbvias, como processos. Hoje, a McKinsey tem um estudo que diz que 80% do transporte no Brasil é gerido por planilhas de Excel. Então, quando a gente automatiza, a gente digitaliza isso, a gente aumenta essa produtividade e é muito nessa esfera que a Logshare tenta atuar. Tecnologia, processos para que a gente gere não só os ganhos financeiros que a gente falou bastante aqui, mas também os ganhos de emissão de carbono. Mas é engraçado essa questão do ESG, porque a gente fica muito focado na descarbonização, né? E aí as iniciativas interessantes, né, de veículo elétrico, viabilizar veículo elétrico ou combustível não fóssil, né, que é bastante interessante, mas ao mesmo tempo uma melhor utilização do recurso também é ESG, né, no limite. Como é que tá de ESG? A Lara sempre tem umas informações. Não tá legal, né? O site britânico Carbon Brief apontou que o Brasil está no 4º lugar do ranking global de emissão de gás carbônico. Entre 1850 e 2021, a gente foi responsável por 5% do total da emissão global de CO2 na atmosfera, um número bem ruim. Aí você pode diminuir com o veículo ou pode gerar menos, né? Ou criar menos CO2. Cirineu, tem transporte com ESG, pauta muito bem trazida e muito legal, até porque, legal, mas por pressão, né? Esse ano até saíram vários relatórios em janeiro da questão do aumento da temperatura do ambiente e as metas de 25 e 30. Você está falando de 25, estava tão longe, né? E é o ano que vem. Que mais que logística e tecnologia juntos podem ter uma pegada mais ligada a ESG real, né? Como foi bem colocado pelo Pedro, na prática. Bom, é que o ESG são 3 letrinhas, né? Então a gente tem outras oportunidades também. A governança é óbvio, né? A gente viu aí alguns problemas de governança de grandes empresas e o estrago que isso provocou no nosso mercado como um todo. Então, a governança é básico, todo mundo precisa ter e tem que ter. E eu vejo também que a logística tem oportunidades no S, na parte do social, né? A logística ainda precisa de seres humanos para fazer uma série de coisas, né? Desde dirigir os caminhões, a gente está muito longe de caminhão autônomo, carregar o caminhão, descarregar o caminhão, transportar uma série de itens e a parte toda de gestão. Então tem muita oportunidade de formação de mão de obra especializada para o mundo da logística, né? Então, eu acho que a gente tem oportunidades aqui de melhorar o jeito com que os caminhões são dirigidos para reduzir acidentes. Tem muita oportunidade de aprendizado, tem muita oportunidade de criação de empregos com as plataformas digitais, inclusive, por exemplo, na área de chapa, né? Você ter marketplace que ligam oferta com demanda de pessoas que fazem certos serviços que são essenciais, eles existem. Não é qualquer caminhão que você descarrega com uma empilhadeira. É verdade. Então você precisa de pessoas humanas carregando caixa lá, e isso é uma oportunidade de emprego para um perfil de pessoas que trabalha dessa forma também, né? Pessoas que fazem bico e tal. Então, eu acho que a gente olha... O I está muito na moda. Eu, pessoalmente, acho que olhar para veículo elétrico é um pouco utópico. A gente não vai trocar uma frota de milhões de veículos, cuja idade média já está indo para 20 anos. É verdade. Não se troca isso da hora para outra. Então, vamos otimizar o que tem aí, porque aí a gente já consegue reduzir bastante. E vamos olhar para o S também, porque tem muita gente que precisa trabalhar. É interessante quando você falou do ganha-ganha-ganha, né? E você põe o transportador num desses ganha, porque de fato, ele sendo mais contratado, pode ser pelo mesmo frete, mas ele acaba ganhando mais. Então você gera mais economia, você faz girar mais dinheiro. E outro ponto que você trouxe foi a governança, e você trouxe o ponto da ferramenta ser uma ferramenta que é confiável. Que a confiança também traz, né? A confiança, você conseguir ter uma governança estruturada, é uma visão de ESG bastante interessante também. Muito boa.
E capacitação. Aí eu volto para você para pensar a média gerência, né? A gente está falando, claro, o CFO deve adorar você. Imagino que, como você disse, o ganha na operação também deve ser interessante, porque você reduz as suas idades, melhora o serviço. E essa média gerência sabe lidar com isso? Está preparada para efetivamente colaborar? Que é uma inovação na forma de gerir, né? É uma pergunta interessante. A gente... Né, aqui do lado da LogShare, a entrada geralmente do nosso contrato com os clientes é através do setor financeiro, setor de compra, setor de projetos, sustentabilidade, para depois a gente atuar na logística. E aí cada uma dessas personas tem um drive, tem o drive financeiro, tem o drive de sustentabilidade, mas para essa média gerência, quem vai ficar com a LogShare depois no dia a dia tem que ter o drive de nível de serviço. Então não adianta nada eu querer prometer ganhos de 30% financeiramente falando, garantir ganhos de 40% de redução de emissão de carbono, se os caminhões vão aumentar aí os tempos de viagem, vão aumentar os tempos de carga e descarga. Então, todos têm que ganhar, inclusive nesse sentido. Então, eu como gestor de logística, eu tenho que ver uma parceria colaborativa como esse ganha-ganha-ganha. Se todos não ganharem, um elo dessa cadeia que não ganhar, ele provavelmente vai ser o mais fraco e ele que vai romper. Então, a gente tem até um case muito interessante da TradeLens, que foi talvez a maior iniciativa de colaboração já tentada criar pela IBM e Maersk, que no final do ano passado acabou por não funcionar. Eles tinham mais de 90 grandes stakeholders marítimos. Então, imagina o volume de dados que essa TradeLens tinha. Eles tinham 60% do volume do mercado, mas eles falhavam em trazer o ganha-ganha-ganha. E essa neutralidade. Então, esse é um pouco do conceito que a gente traz e todas as empresas deveriam buscar, que não é somente empilhar volumes, não é somente colocar todo mundo, tem que haver esse comportamento genuíno para a colaboração. Os ganhos vão ser grandes, os ganhos vão mover ponteiros, porém, eu como empresa, eu tenho que me dedicar, tem que ter esse trade-off. Eu preciso passar as minhas informações, confiar naquele sistema para que sim, todos combinar ganhem. o jogo, né? Como Exatamente. A questão do sistema, visão de sistema, né? Exatamente. É interessante que, pensando em inovação de novo, entre as pequenas e grandes, né, que você trouxe, Léo, também tem uma necessidade um pouco de confiança, e o Pedro trouxe da importância de alinhar expectativas. Então, para uma empresa querendo inovar, buscando empresas como a LogShare ou tantas outras que trazem soluções interessantes, às vezes colaboração, às vezes emissão, às vezes segurança, esse elo de confiança é importante, precisa, assim, preparar o mercado para essa colaboração startup e grande empresa? Ah, sem dúvida, né? Na verdade, tem um processo de aprendizado. A grande empresa precisa também aprender a lidar com as startups, que é um mundo muito diferente. Normalmente, os processos de compra de tecnologia são muito quadrados ainda e muito baseados nas compras de produtos de não sistemas, tecnológicos. né? Né? Sim. E não é a mesma coisa. Então, o processo, ainda mais porque um software é um produto que está sempre em constante evolução, você cria parcerias diferentes de uma relação fornecedor-cliente. E é um processo muito mais interativo e muito mais prolongado. E muito mais vivo, né? É verdade. Muito mais vivo. A absorção da tecnologia é uma coisa dinâmica e quase permanente, né? Eu conheci uma vez uma advogada que dizia que software é um produto que nunca termina, né? Ele está sempre em processo evolutivo. Que faz sentido, né? Agora, voltando para a solução especificamente, tentando entender essas várias barreiras. A gente até passou por algumas delas aqui, pensando na questão da confiança, dados, nível de serviços combinados. Uma vez rodando, você percebe já que isso entra, então, no processo básico da empresa, está menos dependente de pessoas, e a partir daí você vê essa colaboração escalando. Então, para quem não está ainda nessa rede colaborativa da LogShare, como é que precisa fazer para estar pronto para entrar? Legal. Acho que o primeiro é essa mentalidade. Eu tenho que estar apto a colaborar. Então, a gente tem clientes que são concorrentes na ponta de gôndola, por exemplo, dentro da LogShare, e o que esses concorrentes entenderam é que a batalha deles não está na logística. A batalha deles está realmente, né, no branding, no marketing, mas aquele first mile, middle mile, transferências, grandes distâncias, não é ali que as batalhas deles vão acontecer. Então, isso é muito interessante, porque você vê concorrentes se unindo em prol de redução de custos, que depois vai impactar no produto, claro. Reduções de emissão de carbono, que estão impactando no ecossistema, e aumentando a produtividade deles. Então, acho que o principal ponto é esse mindset. Depois que esse mindset é atingido, é mais uma questão de
ter o balanço entre pessoas e tecnologia. Como o Sileneu bem disse, nunca vai ser só tecnologia. A gente de logística, a gente de transporte sabe que a gente nunca vai resolver o problema 100% com tecnologia, mas aqueles 80%, 90% que a gente conseguir corrigir para que as pessoas tomem as decisões estratégicas de forma mais assertiva, a gente vai trazer insights, a gente vai trazer propostas de tomada de decisão, aí sim as pessoas vão tomar essas decisões com mais assertividade. Então, o convite no processo, né, o convite que fica é esse. Venham com a mentalidade aberta para colaboração, venham oferecendo os seus dados, né? O trade-off ele é grande, mas o resultado é bastante recompensador no final. Então, acho que essa é... E é uma visão tanto de médio e longo prazo, né? Assim, é estruturar para, né? Porque você está mudando malhas, né? No final. E aí entra também a questão da expectativa da empresa de grande porte. Ela quer o resultado para amanhã. Ela quer colocar uma rota hoje e já quer aquele super resultado. E não é bem assim. A gente está falando aqui de médio, longo prazo, rotas planejadas em que a gente vai... garantir o casamento entre elas para os ganhos serem recorrentes e sustentáveis. E perenes, né? Eles perenes, exatamente. Então, essa é um pouco das principais visões. E quando fala especificamente de colaboração, parece o resto também, porque o que a gente quer também quando junta novas tecnologias com grandes empresas é isso, é ter um pouco de alimento de expectativa, né? Eu acho... Enfim, conhece muito o mercado de aplicação de tecnologia para logística. E aí agora eu vou puxar para a ESG mais diretamente. Nessa lógica da colaboração, tem um ganho clarérrimo financeiro que pressiona as empresas a participar. O que tem levado as empresas a pensarem mais em ESG? E se elas não estão ainda, como é que você convida essas empresas a olhar mais ESG? Bom, eu acho que a pressão vem dos grandes embarcadores. Os embarcadores estão sendo pressionados, seja pelas matrizes, no caso de serem multinacionais, seja pelo mercado na Bolsa de Valores, ou por posicionamentos mesmo de mercado. O embarcador que está no topo da cadeia, né, de valor, ele pressiona o resto da cadeia. Pressiona o grande transportador, que pressiona os seus agregados e pequenos e médios. Então, acho que o processo vem com pressão, vem com troca mesmo de necessidade, mas é irreversível. Nós vamos falar de ESG por muito tempo. O ESG tem que entrar no dia a dia da rotina de todo mundo, porque é inevitável. É impossível a gente deixar de olhar para isso. Né? O fim está certo se a gente não olhar, né? Exatamente. E aí, olhando, a gente tem colaboração que é muito interessante. Você falou bastante de capacitação, desenvolvimento de pessoas, condições melhores de trabalho. A gente vê a evolução dos caminhões, né? Que também tem sido um caminho bastante interessante. Pressão de mercado e talvez do mundo financeiro, seja investidores, seja as empresas ou as matrizes, trazendo isso tudo. E eu, gestor de logística, como é que eu me posiciono dentro da empresa? Estou tentando ver, porque a gente estava conversando antes que colaboração é algo quase um mito, né, dentro da logística, e agora tem uma solução concreta, redonda, que funciona e que tem caso de sucesso. Agora, olhando eu, gestor de logística, quero fazer esse movimento dentro da minha empresa. Como é que eu empurro os líderes de cima para vir comigo? Como é que eu trago o time para vir comigo? ESG e colaboração. Bom, eu acho que... Pensando no gestor, né? Eu acho que começa se atualizando. Buscando informação, participando de eventos. Tem muito conteúdo sendo disponibilizado através das redes sociais, dos portais e de eventos focados, né? Então tem muito conteúdo. A gente tem evento praticamente toda semana tratando desses assuntos. E todos esses eventos trazem muitos cases. Então, quando você tem cases concretos, você pode levar informações assim mais palpáveis, mais tangível, mais tangíveis para a tua chefia, né? E você então consegue ser mais convincente, na minha opinião. Isso é legal. Inclusive a NSTech tem muitos eventos, muitos conteúdos. Sigam a gente nas redes sociais, que tem muita... Não, e deixou de novidade. ser o discurso e está vindo para casos, para números. Você citou um número aí de 30% aqui, 40% lá. É um caminho interessante. Colaboração é isso? Como é que eu, gestor, inicio um processo de colaboração? Convenço a empresa, trago os times, né? Eu acho que, bom, colaborando com o que o Sileneu disse, é buscando cases. Esse é geralmente o processo de venda nosso na Logshare também é assim. A gente não força um processo para o cliente, a gente mostra para ele o potencial. Então, no primeiro momento, a gente faz um diagnóstico e mostra, esse aqui é o potencial que você tem colaborando com outras empresas. Mas o ponto principal aqui, eu acho que é a informação.
hoje ainda, tanto do lado, principalmente de ESG, apesar de ser esse buzzword todo que está sendo criado, concordo com o Sileneu também que é um movimento que não tem volta, ele vai acontecer pelo bem ou pelo mal. Pelo bem, são as empresas líderes do mercado, as líderes de bens de consumo que estão tomando iniciativa em já assinarem compromissos de redução. Pelo mal vão ser as sanções, vão ser os incentivos, né, de governo que vão acontecer. Então, nesse sentido, eu acho que é um movimento que você tem que ter informação. Hoje, a gente, na Europa, já é um movimento que já acontece há muito tempo. Então, a informação de como que isso está acontecendo, até um índice de colaboração existe em outros países. A questão de ESG, até os índices são bastante perceptíveis, claros. Então, aqui no Brasil, acho que a primeira mensagem é: entenda a sua cadeia, mapeie a sua cadeia, entenda onde você está sendo improdutivo, pensando do lado de ESG e onde você consegue colaborar com todos no seu ecossistema para que você tenha essa cadeia mais azeitada, vamos dizer assim, para que você não tenha as perdas de produtividade, né? A informação vira poder nesse sentido, né? Porque eu acho que a questão de casos concretos também tira um pouco do blá 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 e leva pro chão, né? Põe a bola no chão para hoje você não tem como cobrar de um gestor se ele não tem nem a informação de quanto que ele tá, né, atrás de, por exemplo, do benchmark. Isso é verdade, então, isso é verdade. Tem uma vantagem para o gestor atual em relação a um gestor de algumas décadas atrás, é que ele pode fazer experiências também. Então, além de ter os cases prontos para ele, né, tirar informações e medir, ele pode fazer uma pequena prova de conceito. Está muito na moda, as startups são muito abertas a isso. Você faz um teste numa situação sob controle de pequena escala, mas você consegue medir o resultado daquela tecnologia. E com isso você tem dados concretos na tua própria operação. Na sua realidade, né? Na sua realidade, que vai te dar, vamos dizer, parâmetros mais convincentes para você levar o projeto adiante. Muito interessante. Bom, voou o tempo, estou sendo chamado aqui. Queria agradecer demais, Pedro, Sileneu, Lara, mais uma vez. Muito bom. Vamos ver a colaboração destravar agora, né? A Agenda ESG, obrigado mesmo pela participação de vocês. E todos que nos assistiram, muito obrigado. Voltamos em breve com mais um episódio do NS Tech Talks.